Superação é uma escolha, uma decisão, é uma atitude que faz toda a diferença na vida de um profissional, seja ele esportista ou não. E a mentalidade é um elemento fundamental nesse aspecto. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber hoje aqui no podcast um pessoal para falar sobre superação, sobre temas que têm muito a ver com o nosso dia a dia, no trabalho e na vida pessoal também, e por que não, na vida esportiva. Deixa eu convidar primeiro aqui o nosso participante externo, digo externo porque não é aqui da Roberts Half, que é um cara muito inspirador. Ele é atleta paralímpico de muito destaque e, além disso, tem a sua atividade profissional complementar, que é a gestão do seu próprio instituto, o Instituto Daniel Dias. Por aí eu já indiquei quem é o nosso convidado. Daniel Dias, que honra ter você aqui. Obrigado por participar hoje com a gente aqui do podcast. Cássio, que alegria. Muito, muito bom estar com vocês. Já acabou entregando, né, quem que era aí. Mas estou muito feliz de estar com vocês e falar aí de um assunto que eu gosto muito, que é sobre a superação e o que, né, na verdade, valores que o esporte me ensinou e agregou demais na minha vida, que carrego até hoje. Eu tenho certeza disso, Daniel. Pô, muito legal ter você aqui. Você é uma inspiração para todos nós. E eu falo em meu nome, falo em nome da nossa outra convidada aqui, que já participou várias vezes com a gente, a Débora Ribeiro, que é gerente de parcerias estratégicas aqui da Roberts Half. Débora, muito bom ter você de volta. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui. Obrigada a vocês. É sempre bom estar aqui. Esse daqui é mais especial ainda, viu? Muito bom estar com você, Daniel. Pois é especial sim, Daniel, porque vocês atletas paralímpicos, né? Vocês são uma fonte de inspiração, né? A Débora também gosta de correr, eu também. E você nota, Daniel, a gente está até aqui, né, contando em off, né? Eu participei ontem, coincidentemente, de uma meia maratona, já faço isso há bastante tempo. E o engraçado é que os atletas, né, a categoria, né, PCD ou PNE, né, que é anunciada, sempre larga antes, né? Como a turma aplaude, né? A hora que larga, pô, não sei se acontece a mesma coisa na natação, que é a sua modalidade, né? Mas na corrida é um negócio assim empolgante, porque não é que aplaude, o aplauso não é um aplauso assim só de incentivo, é um aplauso de admiração, né? Você fala, putz, cara, se esses caras fazem o que fazem, né? Quem sou eu para não tentar? Para não. Então, eu acho que a inspiração então vem muito, né, Daniel? A superação, ela é de dentro para fora, não é? Bom, acho que você colocou muito bem, Cássio. Eu tive um privilégio uma vez de nadar águas abertas, né, que a gente fala, que daí você não compete em piscina, né? E aí acontece isso também, de largar na frente os atletas paralímpicos, né, as pessoas com deficiência, e aí você vê muito essa questão, eu sempre falo isso, né, essa questão da admiração, da inspiração, e de ter, assim, as pessoas depois em falar, poxa, cara, às vezes a gente reclama tanto da vida, mas aí, pô, vê uma cena dessa, vem ver vocês, e a gente se anima de novo, e a gente fala, pô, vamos parar de reclamar e vamos fazer. E é o que eu sempre acredito, né? Porque eu ainda digo que todos nós temos problemas na vida. A vida, ela tem esses desafios, dificuldades, e a gente precisa se superar. E a superação é uma escolha, uma decisão. Então, em todo momento, a gente tem que fazer escolhas. E eu sempre falo que em todos os dias você tem que fazer uma escolha, de levantar e seguir e acreditar em você e no seu potencial. E é sempre o que eu fiz, né? De acreditar em mim, acreditar que era possível realizar. Então, eu tinha que me superar nos treinos. E eu sempre falo, Cássio, não é todo dia que eu acordava sorrindo e querendo ir treinar. Falar, ai, que delícia, hoje eu vou lá treinar e vou nadar 10 quilômetros. Não é assim, né? Mas
a gente, quando tem o propósito muito claro, quando tem a meta muito clara, você sabe o caminho que tem que percorrer. Eu sempre falo, quer se superar? Tenha clareza na sua vida, porque você vai conseguir. Quando a gente fala superação, né, eu acredito que essa analogia que a gente está fazendo aqui, né, entre o esporte e o mundo corporativo tem todo sentido, faz todo sentido, né, principalmente porque quando a gente for olha né, as rotinas do dia a dia para a gente alcançar aí o sucesso dos dois lados, necessário muita disciplina, regularidade, resiliência, persistência, planejamento, foco, lidar com frustrações muitas vezes, Verdade. E muitas vezes com coisas que nem não estavam planejadas, né? Então, acredito que muitas vezes, né? Acho que quando a gente fala do esporte, uma lesão que pode acontecer depois de toda uma temporada ali de treinos e você não conseguir nem competir, né? Então, a gente consegue fazer muito essa analogia e superação. Acredito que hoje a gente vai conseguir trazer vários exemplos aí desses dois mundos para esse podcast. É isso aí, eu acho que é esse o propósito. E, Daniel, como é que você falou que às vezes pô, não tá afim de treinar, né? E acho que acontece isso com a gente, né? Não tem aquele dia que você não tá bem, não existe a separação muito de vida pessoal e vida profissional, né? Isso é muito teórico, né? A gente, É verdade. por razões né, concretas ou não, às vezes simplesmente você não tá num dia bom, né? Então acontece com você na piscina, né? Acontece com você possivelmente no meio da preparação, que é quando você não está ali com o calor da emoção ali, pô, treinar é chato às vezes, né? E trabalhar é a mesma coisa, né, Daniel? Às vezes, pô, tem o dia que, pô, é aquele dia que você quer e tem o dia que não vai, pô. De onde que mais se tira forças? De onde que, assim, a gente deixa a cabeça forte para seguir em frente? Cássio e Débora, eu acho que vocês colocaram pontos muito, muito importantes aí, né? A Débora falou de muitas vezes a superação, resiliência, foco, determinação. Eu acho que tudo isso você tira aí do esporte, você aprende tudo. E aí, como você coloca agora, Cássio, de realmente, cara, tem dia que eu não quero, não é simplesmente treinar, mas tem dia que você não acorda legal, e aí para o trabalho e tudo. Então, eu sempre falo muito isso, competir é maravilhoso. O treinamento nem sempre ele é gostoso. Então, assim, tem dia que é legal, tem dia que você quer ir lá treinar e tudo, mas tem dia que, pô, vou acordar, tá frio e não vou correr, não. Vou ficar em casa. Tô falando da corrida porque tem 2 corredores aí, né? Então, tô falando... E futuramente 3, hein, Daniel? Exatamente, vamos dar um spoiler aí. Mas que a gente tem esses desafios da vida e o que o esporte, se eu posso falar assim, né, o esporte me ensinou. Então, e tem muita coisa que sai totalmente do seu planejamento estratégico, né? Então, eu sempre falo muito isso. Tem uma coisa que tem no esporte, é planejamento estratégico, gente. A gente traça metas, objetivos, visando aquela competição. E você tem todo o seu planejamento estratégico do que você vai fazer, quais competições você vai competir, para que você chegue naquela competição X, que é o seu principal alvo, e você possa desempenhar o seu melhor lá. E aí, com tudo isso, a gente tem o nosso planejamento estratégico. Mas, por muitas vezes, esse planejamento ele sai fora, porque você fica doente, você tem lesão. E a nossa vida é assim, é o que eu sempre gosto de falar. Então, pô, você está numa empresa, você vai entender o que eu estou falando. Então, tem muitos planejamentos estratégicos que você faz na sua empresa e que aquilo sai totalmente... acontece alguma coisa que sai totalmente fora do que vocês estavam planejando, do que estava acontecendo. E agora? Como lidar com isso? E agora? Fiquei gripado, não tive uma lesão, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou retomar tudo isso? Não estou motivado para treinar, não está legal. Eu sempre digo, a minha motivação, ela vinha do meu propósito, do que eu tinha como propósito de vida. E eu digo que o propósito nos move. O propósito deixa um legado. E legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim o que você deixa nas pessoas. E isso, para mim, me motivava muito. Era muito além de conquistar uma medalha. Era realmente um propósito de mostrar o valor da pessoa com deficiência. Isso no início, você está dizendo, né, Daniel? No início, eu acho até legal contar a sua história, né? Acho que a maioria te conhece, aqui eu arriscaria dizer que o público, talvez até seja redundante a pergunta, né, Débora?
Mas o legal é você contar um pouco dessa sua história, né? Você, Verdade, né? verdade. Onde é que começou? Como começa essa história? Porque é uma história por si só de superação, né? Sim, é verdade. Eu acabei falando aqui, eu acabei esquecendo, né, de contar um pouco da minha história início, né? Mas eu acho que isso é muito importante porque tem a ver com o que eu estou falando, né? Da questão de propósito, te mover e o que você quer fazer, onde você quer chegar e conquistar, né? Então, eu nasci com deficiência, né? Então, teve todo já esse desafio, por isso que eu falo da superação e em todo momento a gente tem que se superar em fases da nossa vida, eu diria, né? Então, assim, e eu estou falando de 35 anos atrás, né, Cássio? Então, você ser uma pessoa com deficiência, os pais receberem essa notícia, é desafiador, não tinha informações como a gente tem hoje. E mais uma vez eu sempre falo, né? São coisas que acontecem na vida que a gente não espera, mas acontece. Assim foi na vida dos meus pais, de receber a notícia, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Ninguém espera, nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência, mas acontece na vida de algumas famílias. E essa é a nossa vida, gente. Muita coisa que a gente não planeja, muita coisa que você não espera, acontece. E a grande realidade é como a gente vai lidar com tudo isso, né? E eu sempre falo que eu sempre começo lidando com um sorriso, porque o sorriso ele já faz parte da minha vida desde esse momento de criança. Minha mãe disse que a primeira coisa que eu fiz para ela foi sorrir, e aquele sorriso foi a primeira coisa que a minha mãe viu. A minha mãe não viu se faltava braço, se faltava perna, ela viu o sorriso. E eu sempre digo que o sorriso tem a capacidade de mudar um ambiente. Como você falou, tem dia que a gente não tá legal, mas você pode dar um belo sorriso e aquilo vai te dar uma sensação de bem-estar e você vai seguir para o seu dia. E assim foi naquele momento desafiador para os meus pais, difícil, um sorriso ali fez a minha mãe relembrar muitas coisas e falar, vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, a gente vai superar, é um momento incrível na vida. Nascimento de filho, né? Nascimento de um filho é algo espetacular na vida. Então, em meio a um desafio, aquele sorriso fez mudar o ambiente. E eu sempre falo, então eu começo o meu dia, começava quando treinava, começo todos os meus dias com um sorriso, com um belo sorriso, eu brinco e eu olho no espelho, dou um sorriso e falo, hoje é mais um dia que está começando. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui, conversar e que a gente possa aproveitar os momentos. O sorriso tem essa capacidade. Então, há 35 anos atrás acontece essa questão na vida dos meus pais, aquele sorriso faz uma total diferença. A gente cresce numa cidade do interior de Minas, ali em Camanducaia. Eu até brinco que é a grande Camanducaia. Uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Eu cresci naquela cidade, mas eu não conhecia o esporte paralímpico. Só que eu sempre fui apaixonado por esporte. Tanto é que hoje, com o Instituto, é justamente o que eu faço, usar a ferramenta esporte para a gente poder trabalhar a inclusão. Eu acredito muito na ferramenta esporte. Acho que o esporte ele nos ensina valores e pode mudar o ambiente de muitas pessoas e dar oportunidade para muitas crianças conhecerem o esporte, fazerem o esporte e ser campeões na vida. Esse é o nosso intuito como Instituto Daniel Dias. E eu, por gostar de esportes, praticar esporte, então, se você falar, Daniel, a sua infância, a minha infância foi sensacional. Foi incrível, porque eu consegui praticar vários esportes, joguei campeonato de vários esportes, seja basquete, vôlei, futebol, mas incrível que eu não nadei. Eu não tinha a oportunidade, porque eu não conhecia, além de não conhecer o esporte paralímpico, Camanducaia não tinha piscina. Mas com 16 anos, em 2004, eu conheci o esporte paralímpico, conheci esse universo paralímpico, assistindo pela TV Atenas, e ali eu falei, que incrível isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer um esporte, eu quero um dia representar o Brasil numa competição internacional. E ali eu sempre falo que ali eu traço uma meta para a minha vida, um objetivo, um propósito, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser atleta. E é isso que me motivava todos os dias. E aí eu fui aprender a nadar. Conheci a natação paralímpica, só que eu também aprendi a nadar muito rápido, Cássio. Eu aprendi a nadar em 8 aulas. Isso é algo, assim, extraordinário.
porque as pessoas levam um certo tempo para aprender os 4 estilos, né? Que é borboleta, costas, peito e crawl. E ali em 8 aulas que eu fiz, eu aprendi, e é claro que eu precisei lapidar isso. E foi o que eu fiz. Isso foi final de 2004, início de 2005. É onde eu começo a treinar todos os dias, começo a me dedicar para que eu pudesse representar o Brasil numa competição internacional. Ok, bom, acho que seguindo nessa frente, né, em relação à superação, muito legal que o Daniel trouxe, da questão muito da motivação, né? Então, às vezes a gente não acorda motivado, às vezes não queremos, né, fazer aquilo naquele dia. E é muito legal que aqui na Robert Half, o presidente da Robert, ele uma vez falou ele trouxe ali uma frase que foi muito interessante, falando muito sobre motivação versus disciplina, né, objetivo. E realmente a motivação ela não nem é sempre constante. Tem dias que a gente não vai acordar bem, tem questões, momentos de crise, de adversidades que sempre vão existir na nossa vida. Às vezes, num momento, numa vida profissional, estamos seguindo ali para o caminho que está super funcionando e acontece alguma questão na nossa vida pessoal, alguma crise que realmente vai impactar, não tem como, né? Somos pessoas. Então, a motivação, ela vai e ela volta. E o que mantém mesmo o ser humano a conseguir atingir os objetivos é, de fato, a disciplina. A disciplina, ela é o cumprimento de uma responsabilidade específica e ela se mantém, ela é sempre, sempre constante, né? Então, isso, de fato, essa disciplina que faz com que a gente consiga superar muita coisa, passar aí pelos momentos de adversidade e esperar o próximo desafio também, né? Então, essa superação também ela é muito individual e é muito importante termos um suporte por trás, né? Então, quando eu venho para o mundo corporativo, o seu time, seus gestores, ter o apoio da empresa para que você consiga sobreviver, né, àquele momento de crise e seguir aí para o próximo desafio. Eu acho que você colocou pontos importantes, Débora, porque eu sempre falo que uma das principais coisas que o esporte individual me ensinou é que sozinho eu não conquisto nada. E você falou do tênis, né? Então, assim, de fato é a realidade. Eu formava a minha equipe, então eu contratava o cara que ia mandar em mim, que eu tinha que obedecer meu treinador, que eu tinha que fazer o que o treinador estava pedindo, acreditar nele. E isso é o trabalho em equipe, né? Porque por mais que se você pesquisar meu nome, olhar no Google e vai falar, poxa, Daniel Dias, aí vai aparecer lá o Daniel com uma medalha, mas aquilo não foi conquistado sozinho. Eu não cheguei ali sozinho. E eu sempre falo, faço palestras, né? Então eu sempre falo muito isso nas minhas palestras, do trabalho em equipe, o quanto o esporte individual ele me ensinou justamente isso. E o outro ponto que você coloca é realmente a gente não é todo dia que você está motivado. E treinar motivado é sensacional. Agora, o dia que você não quer ir, aí é que eu quero ver quem é você. Por que eu quero dizer isso? Porque os melhores treinos da minha vida, e eu bati muito recorde mundial em treinamento, tá? Foram os dias que eu não queria ir. Foram os dias que eu não estava motivado. Por quê? Porque eu tive disciplina, resiliência. Eu levantei cedo, de madrugada, para ir lá treinar. A gente estava até brincando em off aqui da água gelada, né, de treinar, mas é isso. É você estar disposto a passar isso e ali é a disciplina. E mesmo assim, nos dias que eu não queria, se você perguntar, eu falei do sorriso, né, perguntar para o meu treinador, ele vai falar, não teve um dia que o Daniel não chegou sorrindo no treino. Porque isso muda o ambiente, né? Então, assim, já aquele dia que tá pesado, cara, dá um sorriso, muda esse ambiente e faça o negócio acontecer. Vai lá e faça, tenha disciplina, tenha realmente a resiliência, tenha o foco, tenha a determinação, porque a motivação, ela é assim, ela tem dia que ela vem, tem dia que ela não vem, tem dia que ela fica, ela em algum lugar e depois você vai recuperar de novo. Mas é isso que acontece na nossa vida. Então, no trabalho é isso também. Então, a pergunta é o que te move, né? O que te faz todos os dias você ir lá e quando você tem que resgatar isso. E eu gosto de uma citação que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E sempre poder resgatar algo que te dá esperança nos dias mais difíceis é melhor, é bom, porque aquilo vai te motivar.
Aquilo vai te fazer, pô, eu tô aqui fazendo isso para realmente esse objetivo, esse foco, essa meta, esse propósito. E isso faz uma grande diferença. Quando você escolhe se desafiar, porque é uma escolha também. Aquele dia que está difícil, você vai ter que escolher, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu extraordinário, o meu melhor, ou eu vou fazer de qualquer jeito? E eu sempre busquei fazer o meu extraordinário, sempre o meu melhor. E a cada dia buscar isso. E eu via que todas essas dificuldades da minha vida, todos os obstáculos da minha vida, só me prepararam para, de fato, viver coisas extraordinárias. Mas se eu não tivesse escolhido sair da minha zona de conforto, o próprio nome já diz, zona de conforto, é tranquilo, a gente está sentado conversando aqui, quentinho, está gostoso. Agora, se eu pedir para a gente, pessoal, vamos levantar, ficar no agachamento aqui na isometria e vamos conversar, eu estou tirando a gente da zona de conforto. Poucos topariam, talvez, Pois é, entendeu? poucos e cada vez menos, Daniel. O que me preocupa é que você está com um discurso meio antiquado, né? E o problema não é você, entendeu? O Sim, sim, problema é que o sim. discurso mudou. Porque a gente via uns anos atrás, não sei se eu tô ficando velho e saudosista ou se a coisa realmente anda mudando, porque tá meio fora de moda isso, não tá? Você não sente em gerações, porque assim, é, você fala muito como o Ayrton Senna falava, você tem uma mentalidade muito como o Oscar Schmidt, como o Bernardinho, os grandes campeões que a gente teve, só para citar brasileiros, tá? Se a gente for pegar fora do país, vai pegar mais muita gente. E hoje, você vem com esse papo, mas não sei se é uma questão de geração, mas claramente tem uma atitude diferente, não tem, Daniel, pelo que você percebe? Pô, vamos lá, dá o teu máximo, faz tudo de si. Não, mas puxa, eu sou, sabe, um coitadismo ali meio que aceitável. A gente, né, assim, acho que você tá falando de uma cabeça de uma geração que nunca topou muito isso. Assim, cara, é o seguinte, você fez o teu melhor já? Fiz. Ah, beleza, então agora vamos discutir o resto. A discussão hoje é o contrário. Ah, não, porque veja, olha, eu tenho uma condição especial, eu sou. É implicância minha ou tem uma geração, uma mentalidade fraca no ar hoje aí, Daniel? Olha, Cássio e Débora, acho que Cássio, você falou tudo. Eu também acho isso, e às vezes eu tenho pensar que eu sou muito antigo, e acaba às vezes sendo um discurso aí mas eu sempre falo, é muito mais do que um discurso, é o que eu sempre fiz e Que você continuarei é, fazendo né? e passarei, É. e ser isso, né? E passo isso para os meus filhos. Mas eu vejo muito isso, cara. Infelizmente eu vejo No realmente, e esporte, eu até inclusive. falo. No esporte, com toda falando do esporte aqui mesmo, é isso. E eu falo muito para essa geração que está vindo, porque eles já querem conquistar o que eu conquistei, mas não querem passar pelo que eu passei. Eu sempre falo muito isso. Então, assim, é processo, gente. A vida, ela é isso. Para a gente ter a medalha, foi um processo. Eu tive que treinar, me dedicar e abdicar de muitas coisas e fazer. Eu sei que às vezes aqui o discursinho para vocês pode parecer chato, mas é isso, você já deu seu máximo? Gostei do que você falou. É isso, já deu seu máximo, cara? Tem certeza que foi ali no limite? Ah, mas poxa, cara, dói muito treinar. Ah, nossa, meu ombro queimava. Eu falo, pois é, cara, queima mesmo, dói bastante. Vai doer ainda mais se você escolher se superar e sair. A gente está falando de alta performance, alto rendimento. É você realmente, todos os dias, você ir além. E aí entra para mim, fala-se, né, do mindset, é isso, a cabeça, gente. Entra aí o que realmente, a maneira que você lida com tudo isso. E eu vejo que essa geração aí, ela tem muito a evoluir, tem muito a melhorar. E não é que assim, a gente é melhor, não é isso não. Mas é que, pô, eu via frases do Ayrton que eu falava, caramba, é isso, meu. Sensacional, é isso que eu acredito. Falando de nadador, Michael Phelps, mais atual aqui, né? Maior, para mim, é o Pô, maior esportista da história de todos os esportes. O Michael sem Phelps, né? dúvida, Porque o que ele sem ganhou, ninguém dúvida. ganhou em nenhuma outra categoria. Não, o que esse cara fez, e aí você lê o livro dele, as coisas que ele falava, o treinador falava, que eu gostei do que a Débora falou dos coaches, né, os treinadores, porque o treinador desafiava ele, e ele topava desafios, e vamos fazer. O meu treinador me desafiava todo o tempo, gente, ele sabia que eu era movido a isso, e eu
eu brinco assim, que tinha treino que eu entrava com sangue nos olhos, sabe? Aquela coisa, vou fazer esse, né, o melhor treino da vida, você vai ver, cara, você tá achando que eu não... E hoje não, hoje eu vejo que você desafia a pessoa falar, beleza, não consegui cumprir o desafio. E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, gente. Comigo, pelo menos, não era assim. Se eu não conseguisse, eu ficava muito bravo, entendeu? Muito, muito mesmo. E eu não vejo mais esse sentimento, sabe? Essa questão nessa juventude, assim mesmo. Eu não vejo muito isso e realmente me preocupa. Sim, olhando quando a gente olha para o mundo corporativo, e por mais que a gente esteja colocando em caixas, né, esporte, mundo corporativo, no fim a gente está falando da vida, né, da vida, e que ela acaba refletindo mesmo em todos os cenários. A gente encontra, quando a gente fala de gerações, essa diversidade geracional no ambiente de trabalho, ela pode vir a levar, na verdade, alguns conflitos e desafios, principalmente de comunicação. Quando a gente pega as diferentes gerações, a gente consegue perceber que cada geração ela tem um valor diferente, perspectivas diferentes, estilos de trabalho, de comunicação diferentes. Então, isso faz com que isso reflete diretamente no desempenho de um time, reflete em comunicação, reflete muito em como essa comunicação vai ser feita, e principalmente quando a gente fala da geração Z, que é um mundo, são pessoas que nascem, né, estão nascendo num mundo totalmente conectado à tecnologia, influenciado pela tecnologia. E aí eu faço até um paralelo para quando, no comecinho da nossa conversa, Dani, você falou, né, há 35 anos, quando eu nasci, pais tendo um filho com deficiência. Se a gente vê hoje, né, o quanto, graças à tecnologia, hoje, os pais que recebem, né, a notícia de que o seu filho vai nascer ou nasceu com uma deficiência, hoje é muito diferente de 35 anos para cá. Então, a tecnologia, ela ajuda e ajudou muito, e com certeza só vai vir ajudando. Ajudar mais, né, nos resultados, em como a gente enfrentar ou conseguir encontrar coisas mais rápido, soluções mais rápidas, mas isso tem impactado muito em resiliência das pessoas, e aí resiliência no sentido de, quando eu comentei lá no comecinho, né, cada um tem uma história, cada um tem uma perspectiva. Então, como eu me adapto, se eu tenho um intuito hoje dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, para me desenvolver, para assumir uma cadeira de gestão, quais são os caminhos que eu preciso traçar? Se você entra hoje numa cadeira, e no mundo do recrutamento e seleção, a gente sente muito isso de algumas gerações específicas, porém, outras gerações como as nossas aqui, elas são impactadas por conta da tecnologia também. Então, vem essa ansiedade. Quando vai vir? E o tempo está cada vez mais curto. Então, a pessoa hoje senta numa cadeira a qual ela foi contratada, pensando na próxima cadeira dela. Então, ela nem aproveita a oportunidade de estar naquela cadeira e executar o trabalho que precisa ser feito, trazer novas ideias, sugerir ali sugestões e executar de fato o que a empresa espera dela, que, consequentemente, né, aquilo que ela estiver buscando vai acontecer. Talvez demore mais tempo, talvez demore menos tempo, talvez não vai acontecer naquela empresa. Muitas vezes pode acontecer de você precisar fazer uma mudança de empresa para você conseguir atingir aquele objetivo, porque muitas vezes, ou algumas das vezes, essa pessoa não vai ter o apoio que a gente falou que é tão importante, aquele apoio, aquele suporte de time, suporte de gestão, do seu gestor, né, do seu chefe, para que isso aconteça. Mas, infelizmente, a gente sente que a tecnologia hoje, para a geração Z, ela impacta muito nessa ansiedade de eu estar e assumir uma posição hoje. Se em um ano eu não recebi um aumento ou uma promoção, eu já vou mudar, porque aquela empresa ela não tem mais o que me oferecer, e, consequentemente, né, a pessoa acha que ela também não tem mais o que oferecer, já foi feito. E quando a gente pega as gerações um pouco mais antigas como a nossa, a gente tem uma característica, né, esses valores que a gente fala de cada geração, de resistência, de resistência, de resistência. Mas eu acredito que muito porque a gente não tinha tanta comparação. Hoje é muito fácil a gente se comparar com qualquer pessoa.
com pessoas que estão totalmente fora da nossa realidade, com realidades que, na verdade, são expostas hoje até em mídias sociais, e que, na verdade, não é aquela realidade. Então, essa ansiedade, ela atrapalha muito algumas pessoas dessa geração a terem essa resiliência e passarem por uma superação para saírem dela mais fortes. Muitas vezes elas não saem, ou existe muito uma terceirização, né, da culpa. Isso é muito comum a gente encontrar, né, no ser humano como um todo, a terceirização da culpa. Então, eu não estou conseguindo isso por conta da minha empresa, por conta do meu chefe, por conta... E no momento que você acorda que não está motivado, essa pessoa ela vai fazer o quê? Ela não vai treinar. Ela vai deixar o coach, toda a equipe ali... Cadê, né? Cadê o Daniel, que não apareceu hoje? Ele não estava motivado, ele estava muito irritado, ele estava muito estressado. Então... essa consciência de não terceirizar e olhar para você e para a sua história como única, e se você tem um objetivo, você seguir nele, independente do tempo, e se talvez passe o tempo que você tem como expectativa, até você traçar novas, com certeza vai ajudar. E lembrando também, eu acho que isso é uma coisa muito importante, quando a gente fala também superação, viver aquele momento também, né? Às vezes a gente se vê muito estacionado, olhando só para o futuro, olhando só para aquela minha posição de diretoria que eu quero atingir, ou olhando só para aquela medalha que eu quero atingir. Mas calma, qual que é meu próximo passo? Eu tenho um objetivo, mas para o objetivo acontecer, quais são as etapas que eu preciso seguir? E viver aquela etapa, e viver aquele desenvolvimento. Ok, eu não consegui, bati meu recorde no meu treinamento. Que legal, vou comemorar isso, é uma conquista. Putz, meu dia estava tão difícil, eu finalizei meu dia hoje com uma proposta aqui que eu mandei para um cliente que estava tão difícil a negociação e que no final deu certo. Deixa eu comemorar isso também e usar isso como parte das etapas que precisam ser cumpridas. Porque, de fato, se a gente vive, né, com a nossa cabeça totalmente voltada só para o objetivo final e não com o processo, você também não aproveita. E você acaba não executando o processo, né, acho que da melhor maneira possível. Eu tenho um treinador que diria para mim, ele sempre disse, né, e ele diria nesse momento, divirta-se no processo. Eu acho que você resumiu muito, muito bem isso aí, porque tinha dia que o treinamento não saía também como a gente planejava. Tem competições que não saem como a gente planejava. Mas até isso eu vejo que a gente tem que aproveitar o momento. Justamente você está saindo, inclusive, dos erros. A gente vai errar, gente. Você acha que para o Daniel ganhar 27 medalhas paralímpicas, eu só ganhei medalha? Não. Você acha que para o Ayrton Senna, os atletas que a gente citou aí, para que ele chegasse a 28 medalhas, o Phelps? Não, é todo um processo. E eu vejo que hoje, Débora, a gente está numa civilização do espetáculo. O que eu quero dizer com isso? Né? Essa geração ela está vivendo de aparências, né? No sentido de aparecer e ter as coisas, e a gente está esquecendo do ser. Eu acho que isso é muito importante, você ser uma pessoa, né, melhor, ser um pai, ser um amigo, ser um nadador. Eu acho que é essa questão que a gente vai tendo, porque essa geração de agora, ela é bombardeada por informações. Eu estava vendo um estudo recentemente que a gente recebe 11 mil bytes por segundo, mas a gente só consegue absorver 40 bytes por segundo. Olha isso. Então, olha que coisa doida. E isso tem uma consequência muito grande. Se você não ser, né? Eu volto a falar, se você não cuidar de você, se você realmente, como você falou, ter essas metas, né? Mas também valorizar cada metinha, vamos dizer assim, vai. Eu tenho uma meta grande, que é chegar numa medalha de ouro, mas eu preciso valorizar meus treinos que foram bons, aquele momento, chegar em casa, dar um abraço na minha família, falar, nossa, hoje foi muito legal, eu tive desafios, mas eu consegui fechar aquela proposta que estava, olha, na minha mesa há um tempo, eu estava perdendo o sono. E às vezes a gente não, porque se já passou aquilo, você não valoriza as pequenas, grandes conquistas da vida. As principais conquistas que eu lembro, claro que são as medalhas, é lógico, mas eu também lembro das minhas conquistas quando criança, de coisas que eu fiz e fui vencendo, superando os obstáculos, e aquilo realmente eu valorizo até hoje.
O problema é que a gente está nessa questão, volto a falar, da comunicação, da realmente muita informação. Então, eu vejo pelos meus filhos, né, assim, de informações que eles já recebem que na minha época não tinha. Assim como você falou dos meus pais há 35 anos atrás, e hoje já está diferente. Eu acho que a gente tem que buscar encontrar um equilíbrio, pessoal. É isso, sabe? Você buscar encontrar esse equilíbrio. E aí eu vou ter que puxar um pouco de sardinha aqui. Façam atividade física. Gente, eu sei que nós estamos num ambiente corporativo, mas a atividade física, ela é fundamental. Eu sempre falo, o mundo está doente e a gente precisa cuidar. Se a gente for, né, eu volto a falar que eu tenho lido um pouco, né, 95% hoje dos gastos em saúde são destinados à ação curativa. Apenas 6% é de prevenção. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar, inclusive, isso no mundo corporativo. Quer ser produtivo? Você quer bater as metas? Faça atividade, gente. Aqui é um conselho de um cara que, mesmo hoje me retirando do alto rendimento, eu ainda faço atividade todos os dias. Onde você acha que está o benefício para a empresa, então, para um líder estimular isso, Daniel? Porque o de saúde a gente não tem dúvida, tá? O número que você deu aí já é autoexplicativo. Mas um pouco no lado da competição também, porque... Sim, eu acredito. Porque a competição, você ganhou mais ou perdeu mais na tua vida, Daniel? Gente, eu perdi mais, tá? Todos nós, né? O Senna, que a gente já idolatra, perdeu mais. Umas 160 exato. Provas, ele ganhou 40, então ele ganhou 25%. Significa que ele perdeu 75%. Né? Sim, então, sim. A gente perde mais, né? Um pouco para aprender a lidar com isso, porque competir, né, é ganhar e perder. E aprender na derrota. É nesse sentido que você fala para o líder estimular a competição? Porque competição é uma coisa que também está sendo muito questionada no mundo corporativo. Vamos competir. Como se fosse uma coisa ruim. Quer dizer, depende de como você compete, né? Claro, claro. Eu aprendi, eu ainda falo, vou usar meus filhos um pouquinho como exemplo aqui, que eu coloco eles para fazer hoje esporte individual e esporte coletivo. Então, vai aprender a perder em time, assim como ganhar em time, vai aprender também com as frustrações individuais ali, que se for um erro seu no esporte individual vai te custar muito caro às vezes. Então, aprender a lidar com isso. E para mim, a competição é ser melhor ambiente. Então, é engraçado porque eu falo, você sabe quantas medalhas eu tive na minha vida? Assim, se eu somar competições internacionais, Cássio, pegando Mundial, Parapan e Paralimpíada, são 100 medalhas. Dessas 100 medalhas, 78 são de ouro. Uau, cara, expressivo, com certeza. Mas para eu chegar nessa 100, eu perdi demais. Eu tive ali muito choro, de realmente de frustração ali, de ter que aprender com aquilo, de vou lidar com isso, e aí depois eu, claro, conseguia ter o resultado. Mas eu acho que o maior estímulo da atividade, da competitividade, é justamente isso, é de você aprender a lidar com aquilo e até mesmo lidar com pressão. Vamos ter que fazer, eu tenho que fazer, porque a hora que eu subia no bloco lá, eram 18 mil pessoas gritando meu nome no Rio. E aí? Meu amigo, e aí que tem que fazer, tem que executar. Eu treinei para aquilo, você está preparado para aquilo, e você aprende a lidar. A primeira prova que eu entrei nos Jogos do Rio em 2016, para nadar o 200 livre, confesso porque foi um baque. Eu não esperava aquilo, todo aquele número de pessoas gritando meu nome, por mais que eu imaginava. Pressão, agora eu tenho que executar. Quando eu subi no bloco, esqueci tudo e fui lá e fiz. É aprender a lidar justamente com isso. E a competitividade, a competição, vamos dizer assim, ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar muita coisa, inclusive a lidar sob pressão, né? Então, eu recentemente, eu estava conversando com um rapaz, com o gestor do instituto, né? Eu estava conversando com um fornecedor e aí ele falou, cara, eu não sei trabalhar sob pressão. Eu falei, então você tem que parar de ser proprietário da empresa, porque eu trabalho com pressão, eu vou ter que te pressionar porque você vai ter que entregar isso aí para mim. Eu tenho a meta, eu tenho que cumprir, eu tenho a data, eu preciso entregar isso aqui. As pessoas não estão prontas para isso. Então, assim, o que faltou para esse cara? Para mim, faltou ele competir quando criança, tá? Faltou para mim esporte na vida dele, porque com toda certeza, se
ele já fez algum tipo de esporte, ele pelo menos um pouquinho ele ia ter aprendido a lidar com pressão. E para mim, é o que está faltando, Cássio, voltando até na sua pergunta anterior lá. Está faltando para essa juventude aí. Competir, galera, faça atividade, vai competir, porque hoje a gente falou aí da tecnologia e informações, é isso que essa criançada está fazendo, e está deixando um pouquinho de fazer atividade física e competir. A gente, pelo menos eu na minha idade, quando criança, era muito disputa de futebol, campeonato até de pipa eu tive, gente. Eu disputava campeonato de pipa, qual pipa ia mais longe, qual pipa, pô, era pressão. Então, eu não vejo tanto isso mais hoje, porque a competição está em xeque também. Não pode, tem que competir. Muito bacana. Daniel, quero te agradecer demais, eu ficaria aqui horas conversando, mas a gente cumpre aqui um certo prazo, né, de duração do podcast, mas queria deixar aí de antemão um convite para você voltar, né, e a gente bater mais papo, porque é uma delícia conversar com você, muito inspirador. Obrigado por participar hoje com a gente, Daniel. Imagina, foi uma alegria estar com vocês, e quero voltar, com toda certeza, para a gente conversar mais. Foi muito bom poder falar aí, né, bem-estar, superação, atividade física, e nós vamos correr junto, né, Cássio? Tá? Vamos combinar já no ar aqui, né? Vamos. Vamos sim. Você de natação está indo para a corrida agora. Isso. Mais uma superação, né? Porque prótese é caro pra caramba, não é uma coisa fácil. Verdade. E você chegar na corrida é mais uma superação. Mais um amigo que eu faço aí no mundo do esporte paralímpico com muito, muito prazer. Legal, Daniel. Obrigado. Excelente. Mais uma vez. Obrigado. Débora, obrigado por participar hoje novamente com a gente. Volte mais vezes também. Com certeza. Obrigada, Politi. Muito obrigada, Daniel. Um prazer enorme estar com você, viu? Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Daniel Dias, atleta paralímpico e gestor do Instituto Daniel Dias, e a Débora Ribeiro, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?